Olá a todos, meu nome é Pedro Feliz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é a volta dos mecanismos de board games, onde eu falo sobre os vários mecanismos que permeiam este fantástico hobby. E o mecanismo para hoje é o mecanismo de catch-up. É verdade, que tem então também um nome às vezes chamado de Catch the Leader. E como não pode deixar de entender, é então um mecanismo que existem jogos de tabuleiro para apanhar o líder, isto é, quem está para trás e principalmente aquele que está mais atrás de todos, e tem mecanismos, tem forma de com algum tipo de mecanismo, com algum tipo de coisa de apanhar o que está mais à frente. Ao contrário, o que está mais à frente tem que trabalhar mais para continuar à frente. Por isso mesmo vamos já ver aqui uma breve descrição do apanhado, de como é que este mecanismo é descrito em vários sítios na internet. Catch-up Mechanism é um mecanismo de recuperação, um recurso então de designer que ajuda os jogadores que estão atrás no jogo a alcançar os jogadores que estão à frente, os jogadores líderes. O objetivo de um mecanismo de recuperação é impedir que o jogo se torne muito unilateral e manter todos os jogadores envolvidos no jogo até ao seu final, criando para isso um senso de equilíbrio no jogo e de forma a evitar que um líder dominante controle o jogo demais. Isso pode ajudar a manter o jogo emocionante e interessante para todos os jogadores e aumentar o prazer geral do jogo. Catch-up Mechanism, Catch the Leader, mecanismos de recuperação são exatamente isto. É mecanismos que na verdade são artificialmente introduzidos num jogo de tabuleiro para tentar com que as pessoas que vão atrás não percam o interesse no jogo, não fiquem desalentos pelo jogo. É verdade, muitos dirão, então mas se o líder está à frente, merece estar à frente. É verdade, merece isso, senhora. Mas isso poderá fazer com que as pessoas que estão atrás percam o interesse no jogo, porque alguém que fugiu bastante é muito difícil de apanhar e as pessoas vão começar a perder o interesse, vão começar a olhar para outras coisas, telemóveis, etc, etc. Este mecanismo pode assumir várias formas e vários tipos de forma como estão incluídos no jogo. Poderão ser benéficos para os jogadores que estão mais atrás, maléficos para os jogadores mais à frente. Poderão dar recursos ou até pontos de alguma forma aos jogadores que estão mais atrás. Poderão dar penalidades pontuais ou outras formas de penalidades aos jogadores que estão mais à frente. Eventos que também podem então mexer um pouco no jogo e fazer com que o jogo não seja tão linear, isto é, fazer até às vezes fazer com que quem está à frente tenha que trabalhar um pouco mais para quem é que está atrás para evitar esses eventos, e até às vezes em extremos mecanismos de ataque direto, principalmente em jogos temáticos ou em jogos mais confrontacionais, mecanismos que permitam atacar mais diretamente quem está à frente a liderar, e outras formas que vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas entretanto vamos ver, como sempre, aqui jogos, 2 deles na mesa e mais 3 deles fora da mesa, que exemplificam na prática, fisicamente, como é que são vários destes tipos de mecanismos positivos, mecanismos negativos de catch-up ou mecanismos de recuperação. Então o primeiro jogo a falar é mesmo o Hit Pedal to the Metal, e este sem dúvida está aqui muito bem, porque é um campeão, assim se possa dizer, de catch-up mechanism, de mecanismos de recuperação, porque existem N mecanismos de recuperação neste jogo. Então o jogo é um jogo de corridas, onde nós vamos então ter, cada um de nós, carros representados por estas cores, que temos que dar um determinado número de voltas, dependendo de qual é a pista. Neste caso são 2 voltas, portanto vamos ter que dar 2 voltas e chegar em primeiro lugar com o nosso carro, passar em primeiro lugar pela meta. Isto é então um mecanismo de movimento utilizando de cartas. Vamos poder utilizar o número de cartas igual ao número da mudança onde estamos. Na mudança 1 vamos 1 carta, 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas. E o jogo é muito simples, vamos fazer por rondas e em cada ronda vai haver várias fases descritas no próprio tabuleiro pessoal de jogo. Na primeira coisa vamos poder aumentar por 1
ou diminuir por 1, aumentar por 2 ou diminuir por 2 a nossa mudança. E se aumentarmos por mais do que 1, nós vamos utilizar um calor. Isto é uma espécie de uma moeda, assim se possa dizer, para fazer habilidades ou ações mais arriscadas, este hit. Portanto, vamos dizer que eu usava 1 e agora poderia, na segunda fase, era usar então 2 cartas que poderia escolher da minha mão. Isto é, eu poderia utilizar, por exemplo, este 3 e este 4 para andar o mais possível. Queria 7 porque na realidade ainda falta muito para chegar a uma curva. Quando todos os jogadores escolhessem, então todos iriam virar as cartas ao mesmo tempo. Depois de viradas, começamos nas outras fases que são feitas individualmente. Começando pelo jogador que está mais à frente e se empate, como é o caso deste, o que está então na linha mais forte à direita, portanto era o amarelo a começar primeiro e o amarelo ia andar então 7 e depois continuaria a fazer as suas várias partes. Se fosse o quinto ou o sexto jogador, ele então poderia andar mais, poderia também fazer o boost. O boost então podíamos jogar mais usar um destes calores e colocar mais uma carta, isto é, ele andava mais 2, e depois tínhamos outras coisas como o túnel de vento, como dependendo se fizesse ou não a curva, depois podíamos descartar cartas e finalmente repor a nossa mão a 7. Que catch-up mechanisms é que há aqui? Que há vários. O primeiro catch-up mechanism está mesmo logo aqui incluído, se for o último e com mais de 5 jogadores, se for o penúltimo jogador, ele vai andar mais uma vez. Isto é, o preto, dependendo do que é que jogasse, andava mais uma vez do que o normal. E depois o segundo catch-up mechanism vamos dizer que este andaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele andar 8 e estiver atrás ou ao lado, ele vai então andar mais 2 passos do que o normal. E pronto, aí é mais um catch-up mechanism usando o que eles chamam um túnel de vento. Não é só. O que é que pode acontecer? Quando nós estamos nas mudanças mais baixas, isto é, não estamos a mudar ou estamos em último, nós vamos poder fazer o que eles chamam um cooldown. E existe, às vezes, forma de nós termos estas cartas de hit na nossa mão, o que estão a empancar, assim se possa dizer, a nossa mão, porque não podem ser jogadas fora, não podem ser utilizadas como velocidade. Isto é, se eu e vão desgastando aqui, isto é, não posso fazer se eu não tiver aqui hit no meu motor, eu não posso fazer as minhas habilidades especiais. E se eu tiver com uma mudança baixa nas primeiras 2 mudanças, ou se estiver em último, eu vou poder descartar cartas de hit de volta para o motor. Portanto, é um catch-up mecanismo muito interessante, porque vai permitir não só ver nos livros de cartas inúteis, como vai permitir outra vez aumentar o tamanho de cartas aqui no motor, que nos vai permitir fazer mais movimentos arriscados, como o boost, como já foi explicado. Portanto, este jogo de Hit Pedal to the Metal, sem dúvida muito interessante nesse aspecto. Este é então o Viral, é um jogo super divertido da Mabel Games que tem vários, pelo menos 2 catch-up mechanisms que vamos já ver. Mas antes vamos explicar aqui um bocadinho o jogo. Este é um jogo onde cada um dos jogadores vai ser um vírus concorrente que tem que então dominar, assim se possa dizer, todos os órgãos ou a maior parte dos órgãos de um paciente, e cada órgão ou cada zona do corpo do paciente vale pontos, e o jogador, na verdade é €1, vai ganhar pontos de acordo com as zonas que domina. Portanto, o jogo vai ter 6 rondas e cada ronda vai ter 6 fases. Na primeira fase vamos jogar cartas da nossa mão. Vamos jogar 2 pares de cartas e mais 2 pares de cartas. Portanto, vamos ter 2 tipos de cartas. As cartas de mutação, que são estas daqui e que têm este vírus, e as cartas de zona, que são estas daqui e têm as várias zonas do corpo. Vamos iniciar por escolher um dos pares e com esse par nós vamos fazer então a ação
na zona que eu coloquei. Portanto, aqui eu ia fazer estas 3 ações que estão aqui nesta zona daqui. Depois de fazer então as minhas ações com as 2 cartas, será então a vez de passarmos, e aqui é o primeiro catch-up mechanism. Vamos ver quem é que domina o quê. Vamos pontuar, primeiro de tudo. Aqui vamos fazer a pontuação dos vários locais e vamos ver quem ganha essa pontuação vai levar então com uma investigação mais aprofundada. Isto é, por exemplo, claramente aqui no coração é o roxo que está a ganhar, tem 2 mais 2 nos 2 partes do coração, é o que está a ganhar. Portanto, ele não só ganhava 3 pontos, como também aumentava 3 na investigação para esse vírus em específico. Isto é, quem está a dominar mais vai começar a ser mais penalizado. Se alguma vez chegar aqui, quer dizer que a cura foi encontrada para o nosso vírus, e os nossos vírus, se não protegidos, vão ser todos destruídos. Portanto, isto é, se estás a fazer muito bem, isto é, estás a dominar muito, estás a ser muito conhecido, entre aspas, vai ser uma cura muito mais rápida, o que faz com que os teus vírus sejam totalmente destruídos, a não ser, claro, que estejam protegidos de alguma forma. Mas então esse é o primeiro catch-up mecanismo, a cura. O segundo catch-up mecanismo tem este aqui é um bocado mais natural, na minha opinião. Depois disso, depois ia haver aqui um evento que na verdade não tem nada assim muito de catch-up mechanism. Depois íamos aqui pontuar de acordo com se houver ou não o que eles chamam de crises. Depois vamos destruir. Se, por exemplo, agora o roxo estava descoberto, ia ser destruído, e depois finalmente vamos fazer o que eles chamam a trilha ou a trilha de desempate. Isto é, quem está mais à frente passa mais atrás, isto é, na pontuação passa mais atrás isto é, na desempate vai passar mais atrás. Portanto, o laranja vai mais para trás e depois o roxo vai ficar em segundo. E o cinzento que está mais atrás vai ficar em primeiro aqui no desempate. Isto é, todos os empates, isto é, neste caso, a partir de agora, o cinzento iria ganhar esta daqui porque estava empatado, mas de acordo com este empate, seria então ele o vencedor da infecção aqui no cérebro. Portanto, é um segundo catch-up mecanismo bastante interessante. Portanto, este é um jogo super divertido, super interessante, de controle de área, que tem estes 2 catch-up mecanismos, estão muito bem. Talvez um pouco mais forçado o segundo, mas este da cura está muito, muito interessante. Ambos os mecanismos estão excelentes neste aspecto, os catch-up mechanisms deste jogo. Continuamos com mais jogos, desta vez não na mesa porque não temos tempo para todos, mas agora aqui falando do Isle of Skye. Este é um jogo da Mayfair Games, pelo menos nesta edição, mas é um jogo originalmente da Lookout Games. É um jogo para 2 a 5 jogadores, 8 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 60 minutos. Este Isle of Skye é um jogo que tem vários tipos de mecanismos, mas o mecanismo base é tile laying. É verdade, vamos construir cada um de nós o nosso reino numa Escócia, mais ou menos, começando no nosso castelo e depois vamos expandindo então esse reino. E as peças que vamos adquirir para colocar nesse reino e expandir o nosso reino através de tile laying são adquiridas através de um mecanismo de leilão muito interessante, onde vamos inicialmente dar secretamente preços a 3 peças retiradas aleatoriamente de um saco. Damos preços por detrás, secretamente por detrás de um screen, vamos dar preços que as pessoas depois vão poder comprar então essas peças com aquele preço, e essas peças compradas vão ser então colocadas. As peças também não foram compradas por outros jogadores, vão ter de ser colocadas juntamente com as peças compradas e fazer então o nosso reino aumentar. Vai haver 4 formas de pontuação diferente descritas no tabuleiro principal e vai haver 6 rondas, e a cada ronda partes ou diferentes formas de pontuação diferente dessas 4 formas de pontuação vão ser pontuadas, e no final de cada ronda vamos receber então dinheiro de acordo com o nosso castelo,
de acordo com o número de barris de whisky que estão ligados ao nosso castelo diretamente por caminhos, e também vamos ganhar mais dinheiro. E esse é assim o catch-up mechanism deste jogo. É então um catch-up benéfico para quem está mais atrás. Isto é, quem está mais atrás, ou os jogadores que estão atrás, vão receber mais dinheiro de acordo com a ronda e de acordo com o número de jogadores que estão à frente deles. Vamos ganhar então dinheiro cada vez mais por rondas mais tardias e também pelo número de jogadores que estão à minha frente. Isto é, quanto mais atrás eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. Portanto, é um catch-up mecanismo geral, não é só um catch-up mecanismo para o último, não. É um catch-up mecanismo que tenta equilibrar todos os jogadores que estão mais atrás, à exceção do líder, que não vai ganhar nada. Portanto, é um jogo muito divertido, que tem um catch-up mecanismo simples, mas que dá muito jeito, até porque o dinheiro no final do jogo parece que não, mas pode ser uma forma essencial de desempate deste jogo. Este I Love Sky, From Chieftain to King, muito divertido, com um catch-up mecanismo simples, mas eficiente. Outro jogo que não vai para a mesa, mas vai ser aqui falado, vai ser o Dominion. E vocês perguntam, catch-up mechanism no Dominion, como assim? Então é muito simples. Então, como muitos deverão saber, já que é um dos jogos mais conhecidos de sempre, o Dominion é um deck builder originalmente da Rio Grande Games e do Don Alex Vaccarino. É um jogo para 2 a 4 jogadores na sua versão base, que é esta, 30 minutos, 8 ou mais anos de idade. Esta é uma versão portuguesa da Runa Drake, que já não existe. É, como vocês também podem ver aqui, um Spiel des Jahres de 2009. Se quiserem ver, eu tenho um vídeo a explicar como é que joga este Dominion, portanto é só ver. Mas para aqueles que ainda não viram, eu vou passar a explicar. Então, um deck builder, isto é, nós vamos adquirir, temos um deck base e vamos então usar esse dinheiro para adquirir novas cartas, seja elas de ações, seja ela de dinheiro, e depois vamos melhorar o nosso deck ao longo do tempo, certo? Ao longo do jogo, cada vez arranjando melhores cartas, mais cartas, com valores melhores, com ações melhores, que também vão custando melhor, até que nós vamos comprar cartas de propriedade. Essas cartas de propriedade, na verdade, é aquilo que nos vai dar os pontos no final do jogo, mas é o que nos vai fazer com que a nossa mão e o nosso baralho fique cheio de cartas inúteis, a não ser mesmo no final do jogo. E aí está o catch-up mechanism. É verdade. Isto é, quanto mais a pessoa estiver à frente, isto é, quanto mais cartas de propriedade, mais cartas de pontos tiver no seu baralho, mais possibilidade ele terá de vir a trazer para a sua mão cartas inúteis no meio do jogo, que são essas cartas de propriedade. E por isso mesmo é uma espécie de um catch-up mechanism, isto é, se eu tenho muitos pontos já adquiridos, a minha mão vai começar a ficar mais pobre. Portanto, já tenho que ter uma preparação prévia para evitar isso. Ou então, se não tiver, tenho que arranjar a forma de evitar isso. Portanto, os meus adversários vão conseguir então trabalhar para conseguir apanhar-me. Portanto, é um jogo que é muito sutil, este catch-up mechanism, mas é muito interessante a forma como é que este jogo o faz, de um pequeno catch-up mechanism muito interessante para este jogo Dominion. Outro jogo aqui, e é o final, o último jogo mostrado aqui, é então o Suburbia. Este é um jogo original da Bezier Games, é um jogo do Ted Alspach, é um jogo de 1 a 5 jogadores, 8 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 90 minutos. Isto é um city builder muito, muito bom. É um dos melhores city builders, se não o melhor city builder para mim, e onde nós vamos então, é um tiling onde nós vamos criar a nossa cidade, comprando então os tiles numa espécie de um mercado comum, que vai custar mais caro ou mais barato, dependendo de onde é que está a peça que nós queremos adquirir. Depois de adquirirmos essa peça, vamos colocar, ou não, podemos adquirir uma peça comprando, ou então podemos adquirir uma peça externa a esse mercado, ou então podemos adquirir uma dessas peças, virá-la ao contrário e transformá-la num lago, que nos vai dar dinheiro em vez de nos tirar dinheiro. Depois de adquirirmos então essa peça, seja qual tipo for, vamos adicionar essa peça à nossa cidade e com isso vamos então ativar não só essa peça, como todas as peças que estão
à volta dela, e é muito, muito interessante, um quebra-cabeças, um puzzle espetacular este Suburbia. Como é que então faz este Suburbia o catch-up mechanism, a recuperação, o catch the leader? É que quem vai muito à frente, cada vez mais à frente, vai começar a apanhar o que podemos chamar de bumps in the road, isto é, pequenos solavancos na estrada, isto é, vamos então passar por locais no trilho de pontuação que vai baixar a nossa forma de gerar automaticamente pontos e dinheiro, é verdade. É um jogo que há muita gente que não gosta muito desse bump in the road, achavam que se fosse uma coisa menos artificial este catch-up mechanism, mas é o que é. Eu gosto muito na mesma do jogo. O catch-up mechanism é também o que é. Podemos, se não estivermos preparados, vai nos destruir, mas se estivermos preparados, já jogámos isto mais do que uma vez, vamos conseguir preparar-nos para este bump in the road, este catch-up, esta recuperação ou atraso, assim se possa dizer, para quem está à frente, e a recuperação para quem está atrás. É muito interessante este Suburbia. E depois vemos os jogos, 2 deles na mesa, 3 deles sentados na mesa, sobre jogos sobre inúmeros mecanismos, mas todos eles têm alguma forma de catch-up mechanism. Vamos passar à frente e falamos mais um pouco aprofundado sobre estes mecanismos de catch-up ou mecanismos de recuperação. Como já vimos, existem 2 grandes polos de mecanismos de recuperação, ou catch-up mechanisms: os que vão pela positiva, os que vão pela negativa. Também há aqueles que são mais artificiais e aqueles mais naturais. Isto é, se vamos pela positiva, significa que vamos dar recursos, forma a quem está mais atrás de recuperar, certo? Seja por dar mais dinheiro, como acontece no Isle of Skye, seja por deixar de ter mais ações especiais, como por exemplo o hit, ou então pelo negativo, isto é, vamos dificultar mais a vida, entre aspas, a quem está mais à frente, isto é, os bump in the roads do Suburbia, por exemplo, ou as cartas inúteis no meio do jogo do Dominion. Portanto, positivo, negativo. Há pessoas que gostam mais do positivo, outras pessoas que gostam menos do negativo. Sinceramente, acho que gosto mais da parte do positivo. É um bocado, na minha opinião, pesado, e de estarmos a esforçar muito e depois artificialmente sermos atrasados. Não gosto muito disso. Portanto, esta parte natural e artificial também implica um pouco com o gosto por este tipo de catch-up mechanism. Isto é, se é um mecanismo artificial que é imposto de alguma forma, porque sim, como por exemplo o bump in the road, pode deixar que as pessoas fiquem um bocado com um amargo na boca. Mas por exemplo, o Dominion faz isto com uma forma um bocadinho natural, faz um bocado disfarçado. Isto é, queres pontos? Excelente, toma lá esta carta e agora aguenta-te, que essa carta durante o jogo vai-te atrasar um pouco. Eu gosto mais deste formato do que simplesmente, ok, estás muito à frente, vais levar por tabela. Por exemplo, este negativo também já vi várias coisas, que é o ball and chain. Isto é, prendemos a quem está ao líder uma bola, que eles chamam de chain ball à americana, portanto uma corrente, e fazemos uma dificuldade aos jogadores que estão mais à frente. Portanto, não é dos meus formatos favoritos. Também, como foi falado há bocado, existem outras formas de mexer com este que parece ser unilateralidade de continuidade do jogo. Isto é, o jogador que vai à frente está sempre a ir à frente, e há coisas que fazem mexer isto. Por exemplo, eventos, pode ser um pouco artificial, mas é eventos que podem beneficiar quem está atrás e prejudicar quem está à frente. E vocês dizem, então, mas isso não deixa de ser artificial. É verdade, mas nós sabemos que esses eventos existem. Podemos já saber que eles existem, vêm aí, certo? E podemos preparar-nos mais facilmente do que, por exemplo, os bump in the road. Em termos de jogos mais temáticos, mais confrontacionais,
a própria naturalidade do catch-up mechanism acontece, isto é, as pessoas juntam-se, na verdade não é um mecanismo de catch-up, mas muitas vezes isso acontece, é tipo, catch-up as pessoas juntam-se e para atrasar ou para apanhar o líder, isto é, começam a atacar mais territórios, se forem, por exemplo, um jogo de controle de ar, começam a atacar mais os territórios de quem está à frente e as coisas fazem um balanço natural, assim se possa dizer. Não sei se pode ser considerado um catch-up mechanism, mas permite este tipo de balanço de evitar com que as coisas vão muito à frente. Portanto, é então este mecanismo que tem muitas particularidades, muitas formas de funcionar. Existem outros jogos que também têm o catch-up mechanism muito bem colocados. Por exemplo, um dos que eu me estou a lembrar aqui, que sem dúvida é um dos mais curiosos, só não o trouxe agora porque já foi falado nos mecanismos, é o Power Grid. O Power Grid é uma coisa muito interessante. Ele vai trocando a forma de resolução das várias fases, isto é, há fases que vão ser resolvidas do primeiro jogador para o último jogador e há fases que vão ser resolvidas do último jogador para o primeiro jogador. Isto é, na fase de compra de recursos, quem está mais atrás vai escolher primeiro, e isso é um game changer, é verdade. Portanto, os recursos, quanto mais forem comprados, mais caros vão ficar, isto é, quem está mais atrás vai comprar os recursos mais baratos e quem está mais à frente vai comprar os recursos mais caros, isto é, vai ter que andar ali a recuperar e tem que sempre uma produção contínua boa de dinheiro para continuar a comprar os recursos mais caros porque está à frente. Sem dúvida, o Power Grid faz muitos mecanismos e este de catch-up de recuperação é muito interessante, sem dúvida. Portanto, estes mecanismos de catch-up é mecanismos novamente um bocado polarizantes, isto é, há pessoas que gostam muito deste mecanismo, isto é, acham que é uma forma boa de equilibrar o gosto pelo jogo, fazer com que as pessoas que ficam para trás não percam o interesse, há sempre uma hipótese de ganhar, mas há outras pessoas que acham, então nós estamos aqui a trabalhar, estamos aqui à frente, estamos a trabalhar e artificialmente vão fazer com que, ou por um mecanismo do jogo, vão fazer com que os jogadores que estão mais atrás aproximem-se de mim, não por o mérito próprio, mas porque o jogo o permite fazer. Portanto, é muito difícil então pensar neste tipo de coisas. O que é que é preferível? Equilibrar o jogo, que toda a gente é engaged, ou quem está à frente por mérito próprio e não artificial, e não artificialmente perder por isso. Pronto, é sem dúvida um mecanismo muito interessante, polarizador, mas que eu acho que em alguns jogos terá de ter. Acho que não há uma necessidade de todos os jogos terem isto. Há uns jogos que fazem um auto-balance das coisas, portanto não necessitam destes mecanismos entre aspas artificiais, mas há outros que sem dúvida é galopante o vencedor ir muito para a frente e nunca mais o vimos, como assim se possa dizer, e as pessoas estão para trás, começam a perder o interesse, começam a falar com coisas, telemóveis, etc, e há um dissabor final de ok, pronto, fiquei aqui tudo para trás, já nunca mais eu tinha hipótese. Estes mecanismos são muito interessantes. Outro mecanismo também que pode ser, não é bem um catch-up, mas faz com que as pessoas não fiquem dissabores, é não sabermos sempre quais são as pontuações, sempre naquele momento. Portanto, há sempre uma forma de, será que estou mesmo muito atrás? Se calhar não estou assim tão atrás. Portanto, as pessoas evitam esse catch-up mechanism e muitos dos jogos fazem com que não haja uma pontuação constante, só seja contar no final do jogo. Portanto, não existe um catch-up, mas também não existe há sempre a esperança. A esperança pode ser também dada pelo catch-up mechanism. Portanto, é um mecanismo sem dúvida bastante interessante, mas ao mesmo tempo poderá ser um pouco controverso. E pronto, foi este o mecanismo e a conversa e aquilo que eu quis partilhar sobre este mecanismo de catch-up mechanism, ou catch-up, ou de catch the leader, ou mecanismo de recuperação. Espero que então tenham gostado deste vídeo, espero que voltem para mais vídeos
e até ao próximo.